Amém. Isaías 43, do verso 2 ao verso 13. Todos encontraram? Amém. Amém. Fique de pé em reverência à palavra de Deus. Glória a Deus. Diz assim: Vai cair pé? quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Glória a Deus. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. Glória a A Deus. chama não deixarão em brasas. Verso 13. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa escapar de minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus. Só os salvos se sentam dando glória a Deus. Glória a Deus. Agindo Deus, quem impedirá? O profeta Isaías recebe uma visita do Espírito Santo em um momento de cegueira em Israel. O povo de Israel estava cego. O povo de Israel estava cego e adorando Balaíns, adorando outros deuses. O povo de Israel estava em uma cegueira constante, tanto cegueira espiritual como cegueira física. É interessante que a cronologia da palavra de Deus enfatiza que o Espírito Santo fala através de sua palavra ao profeta Isaías, dizendo: quando você atravessar as águas, você não se afogará. Quando você passar pelas águas, você não se afogará. Glória Vocês a Deus. não se afogarão, diz o Senhor. Glória a Deus. Assim, há um homem que andou sobre as águas. Jesus caminhou sobre as águas e não se afogou. Certo dia, Pedro disse: Senhor, manda que eu vá aí, caminhando sobre ti. Aí Jesus disse: venha, Pedro. Aí Pedro começa a caminhar sobre as águas. Quando Pedro começa a caminhar sobre as águas, Deus faz uma ponte espiritual. Essa ponte espiritual fez Pedro caminhar sobre as águas e não se afogou. Mas logo veio os ventos, logo veio o bramido do mar. Aí Pedro começa a se afogar. Aí disse: Senhor, eu estou com medo, me ajude. Aí o Senhor coloca a mão sobre ele e disse: até quando estarei convosco, homem de pequena fé? Glória a Deus. Jesus chama Pedro e Pedro começa a caminhar sobre as águas. Mas a partir do momento que ele coloca as dúvidas nos seus pensamentos, ele começa a afogar. Assim é os cristãos. Começa a caminhar bem, mas se vê o temporal, se vê o vendaval, se vê o bramido do mar, ele começa a se afogar, aí quer desistir. Não é desistir, é persistir. Glória a Deus, aleluia. Passares pelas águas não se afogarão. Aleluia. Glória a Deus. Eu estarei com você quando você atravessar os rios. Glória a Eles Deus. não encobrirão. Glória a Deus, aleluia. Atos dos Apóstolos. Estava apóstolo Paulo navegando. Aí o navio lança todos ao mar. E apóstolo Paulo, nas águas profundas, Deus permite ele chegar em terra firme. Passarás pelas águas e não se afogarão. Passarás pelos rios e não submergirão. Não se encobrirá água alguma, porque se é de Deus, Ele permite, como também Jonas ele permitiu. Jonas foi lançado ao mar das águas, mas quando o Senhor permitiu Jonas entrar nas águas, o Deus Todo-Poderoso enviou um
submarino aquático, uma baleia, um grande peixe que engoliu Jona e ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe e não se afogou. O peixe não engoliu ele, mas também o nosso Deus é tão poderoso que um cuspe ele lançou Jonas fora da terra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Ele permite as águas, mas ele também permite você sair das águas em livramento. Passarás pelas águas e não se afogarão. Passarás pelos rios e não se encobrirão. Não se submergirá. Aí ele diz ainda mais para Isaías: quando você andar através do fogo, Isaías, vai se cumprir o que se cumpriu através dos meus servos. Lá em Daniel, ouvimos falar de 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens foram lançados na fornalha.